Em nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus, coisa linda, né? Jesus, como é lindo o teu nome, como é linda a tua majestade, a tua autoridade, o teu poder. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, nós te exaltamos, nós te cantamos glórias, aleluias, louvores, majestade e adoração, porque o Senhor é Deus, é Senhor, é Rei, é todo-poderoso, é glorioso, é grandioso, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o El Shaddai, o grande eu sou, meu Deus, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é o único bem que nós temos, o Senhor é a nossa salvação, é a nossa vitória, é a nossa vida, é a nossa saúde, é a nossa paz, é a nossa alegria. Tudo que temos é o Senhor, pertence ao Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Queremos, meu Deus, te dizer glórias, 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 glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória, 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 glória seja dada ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, meu Deus, nós te exaltamos, nós te cantamos glória, te cantamos glória, porque o Senhor é o único poder, o único poder, e nós sabemos que todo joelho tem que se dobrar diante da tua majestade, tem que se dobrar diante do teu poder. Todo poder no céu, na terra, no mar, no inferno, tem que se dobrar diante do teu poderoso nome, diante da tua presença augusta, grandiosa e gloriosa. Nós adoramos o Senhor pelo teu tremendo poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, porque nada no mundo pode superar o teu amor, o teu poder, a tua grandeza, meu Deus. Nós te adoramos nessa noite. Viemos aqui para te dizer, nós te amamos. Nós te damos glórias, te damos aleluias. Pai, nós queremos dizer que o nosso coração está derramado diante do Senhor, derramado diante da sua bondade, do seu amor, da sua grandeza, do teu perdão, da tua justiça. Senhor, nós te louvamos porque podemos dizer que nós temos o Senhor é nosso, é nossa amiga, é nosso Pai, é nosso protetor, é nosso Senhor, é nosso médico, é nosso advogado, é nosso juiz, tu és nosso tudo. Nós te damos glórias, nós te damos aleluias, aleluias, aleluia, porque o Senhor é o Deus de todo poder. Nós te adoramos, te cantamos aleluias, aleluias, aleluia. Glórias ao teu nome em toda a terra, glórias ao teu nome em toda a terra, glórias ao teu nome em toda a terra. Louvado, engrandecido, exaltado, magnificado, adorado, santo, justo. Oh, santo, santo, santo é o teu nome em toda a terra. Nós te damos glória, Pai, nós te damos aleluias, aleluia, pelo teu amor, pela nossa salvação, pela nossa saúde, pela nossa paz, pela nossa alegria, por tudo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos que o Senhor venha falar conosco. Senhor, nós não sabemos nada, dependemos do Senhor. Senhor, enquanto mais o Senhor nos ensina, menos a gente sabe. Somos assim mesmo, filhos difíceis. Mas nós queremos aprender, meu Deus. Não só aprender, pôr em prática, viver. Senhor, nós queremos que o Senhor se orgulhe do nosso proceder. Queremos que as pessoas que conhecem o Senhor e conhecem a nós, saibam que nós vivemos o que o Senhor manda. Senhor, nós não queremos uma vida que as pessoas olhem para nós e não te queiram. Então nós te pedimos que o Senhor nos molde, nos ensine. Seja propício a nós nessa noite, meu Deus. Venha abrir os nossos corações. Venha tirar de nós tudo aquilo que é nosso. E venha, Senhor, reinar na nossa vida, na tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Podemos sentar. Nós hoje vamos ler e vamos aprender. Igreja, deixa eu contar um negócio para você.
ou nós mudamos radicalmente, ou nós seremos derrotados. Só isso. Porque a luta, ela vem mesmo, e agora o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, ele está a fim de acabar com a força do povo de Deus. Mas eu digo para você, a minha ele não acaba. Então faça o mesmo. A minha ele não acaba. Porque pode vir do jeito que foi do que Satanás retrocede, e ele tem que retroceder, porque a palavra de Deus diz que eu tenho poder sobre as trevas. Então, nós vamos ler agora, porque não dá para eu ler e ao mesmo tempo segurar o microfone, mas o João está vindo me socorrer. Vamos ler o capítulo 18 de Mateus. Olha, essa palavra Deus me deu. Hoje eu disse, Senhor, não tenho nada para falar. Aí ele me deu o capítulo 18 de Mateus. Então vamos ler e vamos praticar. É difícil? É. Mas Deus diz que Ele nos capacita. Quem é o mais importante? Mateus 18. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Deixa eu dizer um negócio para você. Nós também queremos saber o quanto de importância nós temos. Deixa que Deus sabe. Deus sabe qual é o meu lugar no reino. Aonde for, eu estou bem, desde que eu esteja lá. Seja essa a nossa posição. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino de Deus. Vamos repetir isso. Se você não ficar como uma criança, a criança é assim. Você bate nela, você repreende, você faz um barulho. Basta ver as crianças aqui comigo, né? Daqui a pouco ela está me beijando, me abraçando. Ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não guarda ressentimento. Ela é pura. Se você não for pura como uma criança, se você não for livre como uma criança, ele disse o quê? Você não vai entrar no reino de Deus. Pega o exemplo da criança. Pega o exemplo da desarmada. Ela nunca está armada contra nós ou contra qualquer coisa. Ela está sempre aberta para tudo o que acontece. Nós temos que ser como uma criança. Nada atinge. A gente bate, as pessoas xingam, as pessoas dizem que é isso, que é aquilo. A criança daqui a pouco está rodando em volta, assim. Está nem aí. Então essa é uma coisa que você tem que sempre lembrar. Eu tenho que ser desarmado como uma criança. Eu tenho que saber perdoar como uma criança. Eu tenho que amar como uma criança. Ela não fica magoada com você. Olha que vocês são testemunha que eu sou dura com as crianças. Mas quando termina o culto é capaz de me botarem abaixo, porque elas querem me beijar, elas querem me abraçar, elas querem fazer tudo comigo. Não tem problemas comigo. Aí ele diz assim, olha, vamos ver. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ele está falando uma mentira, ele está falando a verdade. Se vocês não mudarem de vida, não largarem a tromba, o mau humor, aquelas coisas que eu sei lá o que é que o povo tem, não ficar iguais às crianças, nunca, o que é que tem na sua Bíblia? Entrarão no reino de Deus, dos céus. E aí eu digo para você, quem está falando isso? A boquinha de Jesus. Ele próprio está falando. Não entra. Ah, não, mas eu tenho o meu jeito de ser. Problema seu. Mas no céu de Jesus, ele tem o jeito de ser que ele escolheu as pessoas. Ponto. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Se humilha.
Não, porque eu sou, você não é nada. Tem que se humilhar, que ser humilde, que saber ouvir, que tá certo. Mesmo que possa ser alguém diga alguma coisa errada contra mim, tá bom. E aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. 6. O perigo do pecado. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, está falando de mim e de você. Se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Preste atenção. Olha, se você escandalizar um crente e fazer ele sair dos caminhos do Senhor, era melhor que você pegasse uma pedra enorme, amarrasse no pescoço e afundasse nas águas, no fundo do mar. Era mais fácil para você. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. A maneira que a gente fala do pastor, a gente fala da igreja, a gente fala das pessoas, de Deus, das igrejas, sem respeito ao dono delas. Porque ele que sabe quem é dela e quem não é. Isso é o problema dele, que vai julgar o que não vai. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho que respeitar as coisas que dizem que é do Senhor. Ele diz, ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. 90% das pessoas saem da igreja porque vê o mau comportamento das pessoas da igreja. Vê as pessoas mentindo, brigando, xingando, não se amando. Diz, olha, o crente prega uma coisa e vive outra. Larga o Senhor. Eles, ai daquele. Põe isso na sua cabeça. Você nunca pode ser a causa de um escândalo para ninguém. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Isso é Jesus falando. Eu estou fora dessa história aqui. Se uma das suas mãos ou dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos teus olhos faz com que você peque, arranque e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no fogo do inferno. Vamos trocar essa miúda. A pessoa tem mania de pegar no que não é dele. Ou de fazer coisas que Deus diz não. Faz com o quê? Com a mão. Deus diz, é melhor você ficar sem mão do que você ter as duas mãos e ir para o inferno. O olho. Você não pode ver ninguém que você quer, que você aquela coisa satânica. Joga fora. É melhor você ser cego e ir para o céu do que você ter dois olhos. Isso é literalmente. Porque tem pessoas que têm impulso. Tem umas pessoas que são... não pode ver nada que quer comprar, não pode ver nada que quer ter. Essas coisas loucas que acontecem. A Bíblia diz, olha, você está brincando porque você não vai poder ser salvo. Mas é uma besteirinha. Não, você está escandalizando o nome do Senhor. É ou não é? Tem pessoas que têm, por exemplo, compulsão de comprar. Depois não pode pagar. E aí? Está fazendo uma coisa boa? Eu acho que você não pode comprar, nem quanto tem para pagar. Não pode, porque não precisamos. Então, o que é que Deus está dizendo, hein? Todo pecado tem que ser radical. Em relação ao pecado, ou você é radical, ou você não vence.
Quando eu leio isso aqui, por exemplo, pô, se uma das suas mãos te faz pecar, corta, joga fora, o olho, corta, joga fora. O que Deus está falando assim? Você tem que ser radical contra o pecado. Contra o pecado. Tem que ser drástico mesmo contra o pecado, radical. Não pode contemporizar com o pecado na sua vida. No caso dessas coisas que eu falei, certamente você não precisa fazer isso. Você tem que tomar uma decisão de não fazer. Por exemplo, brigar. Eu não quero brigar. Eu não quero me chatear. Eu não quero me preocupar. Eu não quero me irritar. Não tem quem faça eu me irritar. Não tem quem faça. Porque foi uma decisão. Quando meu marido morreu, há uns 20 e tantos anos atrás, eu mudei para Cotia. Olha, tudo do mundo acontecia para eu ficar nervosa. Tudo. Parece que o mundo inteiro se aliou para fazer com que eu sempre me irritasse. Aí um dia eu fui fazer um exame de colesterol. Meu colesterol estava 300 e tanto. Meu colesterol sempre foi baixinho. Aí eu digo, cão, tu quer me matar, né? Agora eu vou matar você. Não vou mais me irritar. Falei para todo mundo, não adianta. Não vou mais me irritar. Não vou mais me irritar. Pronto, nunca mais me irritei. É uma posição. Então, quando você toma uma posição, você não precisa arrancar o olho, não precisa arrancar nada. Você toma uma posição. Não vou me preocupar. Ponto. A casa caiu. Tudo bem. Não já caiu? Se fosse cair, eu mandava escorar. Mas já caiu. Ponto. Não tem mais o que fazer. Deu para entender? Porque o que é que eu vou fazer no caso das mães? A criança está doente. Ora, ou trata. Você pode escolher. Eu prefiro deixar na mão de Deus. São questão de posição. Quando nós tomamos uma posição, Deus fica muito contente. Ele diz, olha, minha filha, que filhinha mais esperta que eu tenho. E aí ele vai mover céus e terra para me ajudar. E ele vai, céus e terra, ele move para mim. Aí ele diz aqui, vamos embora. Ai. 10. Cuidado, não desprezem a nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Ô João, arranja um jeitinho de ligar aí, um azinho desse aí. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Jesus veio salvar quem está perdido. E ele não quer que aquele que está perdido venha para ele e a gente joga ele fora. Porque a gente tem as panelinhas, porque a gente não quer que ninguém entre na nossa fraternidade, porque não quer isso, não quer aquilo. Eu já sou diferente. Pode chegar aqui o mais mal cheiroso do mundo. Eu vou abraçá-lo e beijá-lo. Uma vez, na Cardeal, entrou um senhor bêbado. Mas ele cheirava muito mal. Muito. Cachaça, com não sei mais o que, dava um horror. Eu abracei e eu o beijei. Depois eu o levei para minha casa. E ele era bêbado de rua. E então, passou uma semana e ele me disse, pastora, a senhora sabe quando eu decidi mudar de vida? Quando a senhora me abraçou e me beijou, a senhora me amou. Foi salvo. Quando a gente, em vez de fazer assim, você fecha o nariz, abraça, beija. Não é abraça assim, não, é abraça assim. Tinha um que vinha aqui, que eu nem vim mais com a minha blusa branca, que eu gostava muito dela. Ele dava um abraço, minha mãe, deixava os dedos tudo na blusa, lembra? Aí eu digo, vamos deixar a blusa para lá. Bom, é isso que nós temos que fazer. Amar as pessoas como Jesus ama. Não importa que cheira,
ou que não cheire. Importa que Jesus as ama e não sente nenhum mau cheiro nelas. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas? Preste atenção. E uma delas se perde. Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequenos se percam. Não importa qual é o problema do... E olha, eu nem tinha lido a palavra. Jesus disse que era essa. Eu digo, então tá certo, fala, leio lá. E Deus está falando aqui conosco. Às vezes, uma pessoa desaparece da igreja, ninguém procura saber, ninguém vai atrás, porque a gente está acostumado com a nossa vidinha. Só que vai chegar lá em cima, você vai prestar conta por ela. Brabo isso, né? Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Se o teu irmão... Ah, isso é ótimo. Se o teu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de imposto. Primeiro, alguém fez um mal a você? Vá lá e converse com ela. Não conte para todo mundo. Vá lá e converse com ela. Depois, ela não quis ouvir você? Chame 2 pessoas. Vá lá, converse com ela. Não quis ouvir? Leve à igreja. Vá aos pastores da igreja e diga para ele o que aconteceu. A Bíblia diz que se ela não ouvir a igreja, nós temos que considerá-la como um pecador, um cobrador de imposto, uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. E o que permitirem na terra, será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, aí na outra versão diz crendo, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. O que é que Deus está falando? Se eu desligar uma coisa aqui na terra, ela é desligada no céu. Muitas vezes a gente tem que desligar compromissos que a gente tem, coisas erradas que a gente fez, a gente tem que desligar, porque existe uma legalidade diante de Satanás quando a gente não desliga essa atitude nossa. Então a gente desliga, está desligado no céu. E quando 2 pessoas concordam que uma coisa vai acontecer, eu estou falando de cristão, de pessoas verdadeiras, de pessoas santas, acontece também no céu. Então, é preciso ver isso. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou. Vira para outro canto ali, está nas minhas costas. Perguntou, Senhor,
Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Está na sua Bíblia, é no capítulo 18, versículo 21. Chegou e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me ofendeu? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, quanto é isso? 400 e... Isso é pela vida toda? Num dia. Num dia. Então, para você não ter que perdoar, já deleta. Fez, você já deletou. Como é? Não entendi. Bom, não entendi, faz de conta que eu entendi. Então, é fácil. É fácil você fazer isso? Aparentemente não. Mas quando você, da mesma forma que eu, decidi não me irritar, é fácil não se irritar? Não é. Mas por que eu não me irrito? Porque eu tomei uma decisão. Por que eu perdoo? Porque eu tomei uma decisão. Essa decisão é a coisa mais importante para a sua vida. Quando você toma uma decisão, você não briga com o filho, você não briga com o pai, você não briga com mãe, você não briga com amigo, você não briga com ninguém. Porque simplesmente você perdoa tudo. Não é assim que Deus mandou? E não é assim que temos que fazer? Agora tudo bem. Ah, mas eu não consigo. O que é que vai acontecer? Azar seu. Porque se você não fizer o que Deus manda, vai para o céu? Não. Não adianta ficar... Ah, mas então... Você não tem opção. Ou fica aqui ou sai daqui e vai para o inferno. Tem 2 caminhos, céu ou inferno. Não tem um intermediário para aqueles que não conseguiram. É uma opção. Nós pegamos ninharias, coisinhas. A gente se apega a porcarias, às coisas que não conduzem a nada. A uma palavrinha, a um gesto, a um olhar. Fecha os olhos. A Bíblia já mandou. Fecha os olhos. Não, porque falou mal de mim, eu conheço. Todo mundo fala mal de mim, eu conheço. Fala de mim, mas fale mal de mim, mas fale de mim. Não me esqueçam. Não é verdade? Eu estou lá atrás de quem fala bem ou fala mal. Para mim, tanto faz. A única pessoa que eu quero que fale bem de mim é o Senhor. O resto pode falar o que quiser. Então, é uma questão de quê? Posição. Posição. Eu quero contar para vocês uma coisa da minha vida. Eu tenho que contar porque eu não sei da vida dos outros e nem contaria da vida dos outros. Quando eu casei com meu marido, quer dizer, quando meu marido foi casar comigo, os meus sogros não foram no meu casamento. Mas assintosamente. E então, quando eu saí da igreja, eu tinha 800 convidados um monte de convidados da minha casa, que eu não contei para saber quanto era. Eu disse: Múcio, vamos na casa da Dona Maria. Não, eu digo: vamos. E nem crente eu era, mas não era burra. Eu nunca fui burra. Vamos na casa da Dona Maria. Fomos, cheguei na minha casa, foi a festa no dia seguinte. Ela tinha convidado o Múcio, porque ela dizia: eu prefiro ver meu filho morto casado com você. Tudo bem, fazer o quê, né? Eu vou amar ela assim mesmo, porque eu não posso separar. Foi ela que teve o meu marido, eu amava loucamente meu marido, não queria perdê-lo. Faz de conta que eu sou cega e muda. Cheguei lá, eu nunca na minha vida tinha comido vísceras, fígado, rim, língua. Jesus, meu pai dizia que isso era comida de porco. Aí ela botou língua.
Ainda disse, isso é língua. Eu até hoje agradeço ela, porque eu nunca tinha comido, nunca comeria se ela não tivesse colocado só língua. Eu comi e amei. Acho que Deus foi misericordioso comigo. Aí comi, repeti. Repeti. Olha, eu acho que eu já era separada mesmo. Viu? Então tudo bem, terminou. Nem posso. Aquele almoço, nós viemos para São Paulo no dia seguinte. E então, ela fazia de tudo, mas de tudo que ela podia para dizer alguma barbaridade comigo. Mas tudo bem. Era mãe dele e era mãe dele. Como é que eu podia cortar o cordão do filho dela? Bom, 5 anos depois, aí quando ela veio um ano depois para minha casa em São Paulo, olha, e meu marido ainda era de família. A casa que eles moravam, que eles eram paupérrimos, a casa onde ele, apesar dele ser um diretor de jornal, mas não tinha nada. Teve depois que casou comigo, né? Porque eu comprei tudo. Então, a casa que eles tinham era alugada, que meu marido pagava o aluguel. A escola das irmãs que estavam na universidade, uma estudava medicina e outra pedagogia, era ele que pagava. Ele ganhava 5 mil reais. Então, era 5 milhões de reais, era muito dinheiro. Mas, na verdade, não era nada. Ele, quer dizer, tinha uma despesa mortal. O meu primeiro filho, eu perdi de fome. Porque eu dizia, dava o café da manhã dele, e eu dizia assim, olha, ele disse, você? Eu digo, não, depois eu vou comer, eu guardei lá para mim, ou depois eu desço e vou comprar, que a gente morava aqui na São Gabriel. E não tinha dinheiro para comprar, então não comprava. Viram? Ele nunca soube. Só quando o médico disse para ele que eu tinha perdido o filho de fome. Mas eu ganhei minha sogra. Quando ela morreu, ela disse, eu não conheci outra filha a não ser a Deil. Eu pensava, se eu brigar com minha sogra, eu vou perder meu marido, porque ele nunca vai me perdoar se acontecer alguma desgraça com ela. Vocês entenderam? Ele nunca vai me perdoar. Mas eu não queria perder meu marido, que eu adorava. Então, eu me sujeitei a perdoá-la. Me sujeitei a fazer tudo direitinho como Deus manda, sem saber que Deus mandava. Sem saber, porque eu não conhecia a Bíblia. Então, o que é que Deus está dizendo para nós? Ganhe os seus opositores. Ganhe no amor. Eu não fazia cara feia para ela. Ela passou 1 mês na minha casa. 1 mês, a porta do meu quarto ficou aberta. E quando nós saíamos, quando ela ia na mesa, eu dava o lugar de honra para ela. E olha, toda ela era o lugar de honra. Tudo para ela era muito, muito apaparicada. E quando nós saíamos, eu nunca pegava no outro braço do meu marido. Eu pegava no dela. Nunca fui burra, igreja. É dando que se recebe, sabia, igreja? Então, a Bíblia diz o quê? Onde é que nós estamos? Empregado mal, então. Você deve perdoar 70 vezes 7. 490, segundo os matemáticos daqui da igreja, disseram que era. 790, por dia. Olha, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho que eu perdi, porque eu dava comida para eles e não podia comer, ela disse, você já casou grávida? O marido morava aqui, em São Paulo, e eu morava em Recife. Eu casei grávida de osmose. Tá bom. O que é que eu vou fazer? Quê?
O quê? Mas eu sou nora, eu não sou genro. Não, mulher é bicho ruim. Mulher é bicho. Não, vamos falar de genro. Vamos falar de genro. Eu vou poder falar dessa múmia? Não posso, ele é perfeito. Não posso. Mesmo que eu queira, que eu tenha uma bronca, uma raiva, não posso, porque eu sou justa. Agora, eu poderia dizer para vocês que eu tinha tudo no mundo para ter raiva de um outro genro. Mas não tive. Não tive, nunca tive. O bichinho fez de tudo. Foi, pastora Paula e pastor Hélio. Mas fez de tudo. Ele era maquiavélico. Ele fez de tudo para me destruir. Mas eu sempre o amei. Ainda hoje eu ajudo. Sabe por quê? Porque Deus disse que eu tenho que ajudar. Porque eu tenho que perdoar. E é a minha maneira. Olha, ele fez tanta maldade comigo que não dá para contar. Mas todas eu perdoei na hora, no ato. Porque senão eu não tinha como conviver. E eu precisava conviver. Então ele ia fazendo e eu perdoando. Ele ia fazendo e eu perdoando. Foi, pastora Paula? É o que me importa. Eu deleto. Como? A Bíblia não manda. Ele manda dar outra cara. Deus tira. Deus tirou. Quando ele viu que eu ia me manter firme na minha posição de... em amor. Bom, eu cheguei uma hora que eu tive que dizer, olha, na minha família só fica quem me respeita. Você não está me respeitando, a partir de hoje você não pertence mais à minha família. Ponto. Encerrei o assunto, abracei, beijei, perdoei, orei, pá. Pois é, e sempre voltou e tudo. Mas eu não preciso brigar, não preciso perder minha paz, não preciso perder minha comunhão com Deus. Porque quando você fica com raiva, você briga, você perde a comunhão com Deus. Aí a doença pega, aí a miséria pega, aí tudo pega. Vai para lá, cão. Quer lá saber disso na minha vida? Não, miséria é longe de mim. Então vamos voltar para cá. Então, Deus falou que nós temos que perdoar 90 vezes, não, 490 vezes por dia. Por dia. Aí tem gente que diz, não aguenta essa mulher, não aguenta esse marido. Que é isso, mas nem começou. Mas nem começou, como é que não aguenta marido, não aguenta mulher? Essa mulher, meu casamento está em perigo. Que é isso, meu casamento está em perigo? Casamento veio para ficar. Tem essa história de casamento está em perigo, não. Se teu casamento não está bem, é você que está errado, mude. Né? Mude. É isso aí. Onde nós estamos? Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Olha o que é o céu. Um rei foi fazer um acerto de contas com os empregados. Logo no começo, trouxeram um que ele devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravos o empregado e a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía.
Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Bom, nosso caso, nós tínhamos uma dívida impossível de ser paga, porque precisava ser um sangue inocente que deveria ser derramado para pagar a minha dívida. Eu estou pregando Bíblia. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Faça quem quiser. Eu estou dizendo que eu faço. Então chegou Jesus, morreu em meu lugar, pagou a minha dívida e me disse: perdoe aos seus inimigos. Se você não perdoar, eu também não te perdoo. Foi isso que ele falou? Vocês estão tudo achando ruim. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou lendo. Lendo o que ele mandou eu ler. Pois é, o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas. Ele devia 100 milhões. E esse aí devia 100 moedas de prata, ainda mais por cima. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os seus empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Na outra tradução diz que entregou aos atormentadores. O que é os atormentadores? Os demônios. Demônio da miséria, demônio da enfermidade, demônio da contenda, demônio da sei lá o quê, demônio sei lá o quê. Quero fora. Deu para entender? Juro que eu estou lendo na Bíblia. O patrão ficou com muita raiva e mandou: ô Hélio, desliga aí porque tem uma coisa nas minhas costas. Ô João, tira isso daí que está na minha, não sei lá como é que está vindo nas costas. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Ponto. Encerrou. Aí eu pergunto: alguém quer falar alguma coisa? A questão do empregado mau, eu vejo assim, a gente sempre quer que as pessoas aceitem as nossas falhas. É. A gente sempre quer que as pessoas sejam compreensivas e aceitem as nossas falhas. Mas aqui, esse empregado mau queria isso também para ele. Mas na hora que ele teve que aceitar a falha do outro, ele não quis aceitar. Era menor que a dele. Eu desliguei. Aí ele não cedeu em nada. Ele não cedeu nada. Então, a gente busca muitas vezes que os outros compreendam e aceitem os nossos defeitos e nossas falhas, mas somos muitas vezes duros, que Deus fala. Não podemos ser duro com aqueles que nos fazem alguma coisa. Temos que também saber, assim como queremos que sejamos aceitos, assim como nós desejamos sermos aceitos,
também devemos saber aceitar as falhas e os defeitos dos outros. É claro que as pessoas dizem que você é trouxa, que você é idiota, que você é imbecil. Mas Deus diz que você é bom, então fique com o que Deus diz de você. Ô, pastor, e uma coisa assim que eu acho muito importante para o cristão é sempre, antes de tomar uma decisão, uma posição, pensar no que levou, o que levou aquela pessoa a ter determinada reação. Porque, às vezes, uma reação é gerada por uma ação nossa. Né? A gente age e gera uma reação, boa ou ruim, na outra pessoa. Então, a gente tem que colocar, a gente tem que ser pautado sempre, se pautar sempre pela justiça. Não é isso que a Bíblia diz? Nós devemos ser justos. Né? Então, a gente tem que, às vezes a reação do outro não tem nada a ver conosco. Mas a gente tem que sempre se colocar no lugar. Por que a pessoa está tendo essa reação? O que está levando ela a agir dessa forma? Mesmo que o outro tenha uma reação que a gente não goste, você não tem que engolir, não tem que pegar, você tem que deixar cair. Porque se alguém faz uma coisa desagradável comigo, eu não posso segurar aquilo, eu deixo cair. Deixa cair, ou às vezes tem que fazer como a Bíblia falou aqui. Tem que chamar o irmão, mostrar o erro. Mas aí né? é um pecado. Mas diferente. Depende de cada coisa. Mas, assim, sempre se colocar no lugar do outro também. O que está tendo esse tipo de reação? O que está levando essa pessoa a ter esse tipo de reação? Né? Porque às vezes isso ajuda também a compreender, né? Você ter determinado tipo de compreender, você teve às vezes uma infância difícil. Esse da pastora Paula que ela bota aqui é de lascar. Porque nem eu me acostumo com ele. Faça um bifocal que é mais fácil. Não, aí bifocal eu tô perdida mesmo, porque eu enxergo super bem de longe, né? Aí não vou saber nem enxergar mais nada, é um horror. Então é isso, né, pastora? E aí vocês? Pode falar, Juliana. Mas aí é Bíblia, você tem que falar dentro da Bíblia. Você pode dizer, eu não concordo, mas aí danou-se. Tem que abrir mão também do reino do céu, né? Peraí, eu não posso abrir mão do reino do céu, não posso. Então eu tenho que abrir mão dos outros. Não entende. Eu não tenho que entender como. Pastora, mas assim, a palavra de Deus, assim, o Espírito Santo também de Deus vai falando. Eu tive um tempo atrás um probleminha no trabalho. E toda vez que eu venho na igreja, ele fala, não adianta vir dar a sua oferta, se você tiver alguma coisa contra o irmão. Eu fiquei pensando, mas será que eu tenho? Né? E eu falei, mas eu nunca falei nada. Mas aí teve um dia que eu não conseguia falar com a pessoa, porque eu nunca encontrava a pessoa sozinha. E eu não queria me expor nem fazer na frente dos outros. Mas teve um dia... orgulho, eu não queria me expor na frente de todos. Porque orgulho é pecado, sabia? Eu também. Aí teve um dia, não sei o que aconteceu, todo mundo saiu da sala, eu peguei e fui lá, conversei com ele. Olha, me perdoa, porque eu não sei se eu tive um dia infeliz, falei alguma coisa com você. Mas antes disso, tudo bem, nós acertamos, mas antes disso, um dia na minha casa, eu estava falando, não sei por que veio um pensamento, não estou nem aí, né? Pensamento. Aí vem assim, um pensamento, senhora não está nem aí não, porque eu morri por ele também. E isso fez que eu fosse lá e falasse com ele. Eu não sei, pode ser que num dia feliz eu falei alguma coisa e ele não gostou. Mas, pelo menos, nós acertamos. E assim, eu vim aqui e falava, se você tiver uma oferta e for dar ao Senhor, se tiver alguém eu não sabia com alguma da história, coisa. né? Então, quer dizer, o Espírito Santo vai falando e tem uma hora que você fala com seus pensamentos e ele fala. Aí eu também morri por ele. Então, isso fez eu acertar. Eu vou contar qual é o problema da falta de perdão. Quando você não perdoa, você impede que o outro seja salvo. Não, e além disso, pastora, olha, teve uma transformação, porque a família dele foi alcançada, ele está indo na igreja, entendeu? Então as coisas foi assim, aos poucos, porque assim, era uma pessoa realmente
Difícil? Difícil. Mas foi contornando. Mas assim, eu nunca falei nada para ninguém de lá. Tanto que os outros colegas, ninguém sabia de nada. Eu sempre só orava. Mas mesmo assim, tinha alguma coisa. Eu devo ter falado alguma coisa que não... Às vezes nem falou, mas ele achou que falou. Mas, de qualquer maneira, a nossa posição mas depois que eu falei isso, que eu conversei, aí a vida dele, assim, eu achei que mudou. Até o ar da sala mudou, porque tinha alguma coisa que prendia. O pessoal falava mais... Então, porque quem é que reina numa desunião? Satanás, não é Deus. Um lar dividido não prevalece, uma casa dividida, um trabalho dividido, nada prevalece. Porque o diabo está reinando, e se o diabo está reinando, ele vai destruir. Não é isso? Amém? Alguma pergunta a mais? Pastora. É difícil, não é fácil não, mas a gente consegue. É uma decisão. Tem uma poesia muito importante do Kipling, que ele diz assim: nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem o mais forte mais longe o disco lança, mas o que certo em si vai firme em frente com a decisão firmada em sua mente. Esse que vence. Posição. Quando você toma uma posição, aí Deus ajuda. Porque Ele está vendo que você está querendo resolver o problema. Agora, a gente tem que fechar a boca. Porque tem gente que fala muito, diz muita besteira, faz muita gozação. E aí, o bicho pega. Não é? Então, a gente tem que fechar a boca também. Viu, pastor? Estava lembrando de que muitas vezes, igual no caso de perdoar, ela diz, Jesus mesmo diz, né, na oração do Pai Nosso, né, porque perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Aí não pergunta, ainda está pecando porque está dizendo uma mentira. Não, porque se não perdoa, Deus também não perdoa. Não me perdoa. Eu não perdoo e Deus não me perdoa. Quem perdeu? Eu. Porque eu não tenho céu para dar para ninguém. Uma outra coisa que aconteceu também, inclusive foi com o pai da Hélia, ele teve um problema de perdão com uma certa pessoa. Então ele ficou sofrendo, ele estava sofrendo e Deus não podia levá-lo. Um dia nós fomos na casa da tia dela, da Silvia, aí chegou lá, eles foram tirar a palavra e começaram a orar. E ela falou: você já fez oração de perdão com seu pai? Ela falou: não. Ela chegou em casa, fez oração de perdão com o pai dela. Satanás segurava a boca dele, que ele não conseguia falar que ele perdoava uma certa pessoa que ele teve uma desavença. Mas aí a Hélia insistiu com ele, até que ela falava: Satanás, solta a boca do meu pai, que ele vai perdoar. E ele conseguiu falar, ele conseguiu liberar o perdão, e depois, não demorou um mês, Deus recolheu ele. Por quê? É isso aí. Porque fica emperra a vida dele e dos outros, né? No caso, a gente emperra a vida da gente e a vida dos outros. Vocês querem morrer sofrendo? Então vamos perdoar, é mais fácil. Quer que a miséria bata na sua porta, que você vive aos entreveros com o marido, com o filho? Pra lá. E pedir perdão também, né? Teve uma situação lá no meu trabalho e... Mas eu parto do princípio que o crente não precisa fazer nada para ter que pedir perdão. A gente já tem que andar sem ter que pedir perdão. Então, mas era uma situação que fugia ao meu controle. E aí um consultor nosso, na parte de solos, nós mandamos uma carta para ele. E eu assinei essa carta também. Na hora que eu li não vi nada demais. Mas o cara pegou aquela carta, ele achou que a carta era ofensiva. E ele é um cara bambambam lá do cliente, que dá consultoria em todas as áreas de risco e tal. Foi lá e ligou primeiro para nós, desceu o cachorro, chamou a gente de que era moleque, que nunca mais ia trabalhar conosco, e que ele ia fazer uma denúncia e entrar com uma... Como é que ele falou? Uma representação contra nós, etc. Foi no cliente, desceu a lenha, falou com um, falou com outro. Quando eu vi a repercussão disso... Aí eu estava lá no cliente, eu vi essa repercussão, falei: eu tenho que tomar uma ação aqui. Liguei para ele e falei: olha,
você teve um mal-entendido, aí teve uma situação constrangedora aí, uma coisa complicada, mas antes de mais nada, eu queria te pedir perdão pelo mal-estar que isso causou. Vamos conversar. Desarmou completamente. O cara chegou para a gente fazer a reunião, mas chegou já abraçando, já saímos grandes amigos. Hélio, porque quem é que gosta da divisão? O diabo. Quando você dá o primeiro passo para fazer a união, ele já sai fora porque ele já é derrotado. E ele diz assim, eu sou do comitê tal, dos geólogos, não sei o quê. Eu poderia também falar, a minha empresa trabalha há mais de 20 anos dentro da CDHU, não é nenhuma empresa de fundo de quintal, nós trabalhamos há mais de 20 anos. Poderia querer engrossar, mostrar a grandeza. Mostrando que... Porque eu sou. Poderia ter ido por esse lado. Se a gente dá ouvido ao que o diabo quer, você vai por esse lado de querer mostrar quem é quem. Criar divisão, porque ele é o doutor da divisão. E aí, hoje aí o cliente falou, o que aconteceu? Eu falei, resolvemos tudo, saímos grandes amigos. Olha como é bom a palavra de perdão. Nossa, mas ele veio já abraçando a pessoa que tinha escrito, que foi um coordenador meu, né? Ele veio, já chegou abraçando ele e tudo, sabe? Foi assim, algo que aí nós analisamos. Ele pegou o documento e falou, não, separando o seu documento aqui da carta do cliente, que tinha uma carta anexa, eu não vejo nada demais. É que tinha uma carta do cliente que dava um tom ruim, que juntando as duas ficava ruim. Então você vê, ele já estava olhando o nosso documento com outros olhos. É verdade. Então, graças a Deus que Deus falou muito conosco. Alguém ficou com alguma dúvida? A palavra branca desvia o furor. Desvia. Não é verdade? A palavra suscita a ira. Pois é, a gente tem que partir logo quando vê a cara fechada. Olha, me perdoe, eu nunca esqueço que no começo da igreja, a igreja era muito cheia. Então a Euseni entrou na igreja e ela disse que toda vez que ela vinha falar comigo, eu me virava, que eu não queria falar com ela. Lembra disso, Euseni? Toda vez ela vinha me abraçar, disse que eu me virava, imagina. É porque um me puxa daqui, outro me pega da colar, outro me puxa da colar. A gente, eu não estava nem vendo. Aí quando ela estava decidida a sair da igreja, olha como Deus faz. Aí eu cheguei para ela e disse, Seni, tudo bem, abracei, hoje eu vou te levar em casa. Não foi assim? Pronto, acabou. O diabo, ele quer armar, a gente desarma. Teve um outro caso também, lembra um diretor que falou lá na companhia, eu tô morrendo de calor, um diretor falou, já saiu da companhia lá do cliente, que ele falou que preferia um diabo do que um pastor lá na equipe. Só lembra? O diabo? Você não lembra dessa história? Tinha um diretor do cliente que chegou para o meu diretor e ele falou assim que preferia um diabo lá do que um pastor coordenando o trabalho. Aí por quê? Porque ele queria que o cara fosse lá, que o diabo fosse lá com chicote, todo mundo achava que o pastor não ia fazer isso. E aí esse diretor, ele criou muita dificuldade para mim naquela época, e depois saiu. Mas eu nunca deixei de mandar as mensagens de Natal, essas CDs, Novo Testamento, mesmo depois que ele saiu. E agora, na última vez que eu mandei a mensagem de Páscoa, aquela mensagem que eu falei... Do Cordeiro. Do Cordeiro, né? Não podemos esquecer do Cordeiro. Mandei por e-mail para ele, escreveu, meu amigo, né? E agradeceu muito. Pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que ele chamou de amigo dele, quer dizer, ele escreveu agradecendo a mensagem, tal, ele está num outro órgão hoje. E então, você vê assim, como você conquista realmente postura, com amor, né? A nossa postura de amor. Vença com amor, né? Vença com... Então tá bom, nós vamos agora